Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena e esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio dos Bastidores. E aqui a gente bate um papo muito mais informal, a gente conversa sobre o que rolou no episódio, a gente começa a criar algumas teorias do que pode vir a acontecer mais pra frente, né? E conversa sobre tudo que rolou, debate um pouco sobre a minha opinião. Obviamente eu sempre deixo muito claro que a minha opinião não é uma verdade absoluta, é apenas o que eu acho, o que eu penso sobre a situação, né? E você, a tua perspectiva pode ser completamente diferente e tá tudo bem, a gente tá aqui mesmo pra poder bater um papo e conversar. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixar o like que é muito importante, o comentário de vocês ajuda muito no engajamento do canal. Obviamente também deixa o like, pega o link, compartilha no WhatsApp pra galera poder vir aumentar a família e também galera que curte esse tipo de reality, principalmente esse tipo de reality virtual que a gente traz aqui pro YouTube. Bom, a gente começou o segundo episódio já descobrindo que o Michel acabou sendo desclassificado justamente porque ele não estava entregando os vídeos, né? A gente pensa que isso pode ter dado muito o que falar dentro da competição, mas não. Até porque nem todos acabaram assistindo a primeira ou a segunda temporada. Mas o que aconteceu com o Michel não é nada novo dentro do reality. Isso aconteceu com a Ana Cláudia lá no segundo episódio da segunda temporada do Nova Era, onde ela não estava entregando os vídeos, não estava fazendo o mínimo que o reality pede, então obviamente também acabou sendo desclassificada. Foi exatamente o que aconteceu aqui com o Michel. Então não surpreende muito para quem já acompanha o game, mas a gente pensa, nossa, mas talvez lá dentro, entre os competidores, pode ter acabado se criando alguma situação. Não muito. Acho que a grande maioria ali já conhece o perfil do Michel e já imaginava que esse tipo de situação cedo ou tarde iria acabar acontecendo. Todos os comentários, na sua grande maioria, foram assim, que já esperavam que isso fosse acontecer, ou que ele iria se mantendo ali, né, como planta até onde desce na competição. Mas se ele tivesse, na verdade, só pra deixar bem claro, ele não foi desclassificado porque ele era planta, porque ele não falava no grupo principal. Acho que é muito diferente, principalmente pra gente que traz esse tipo de vídeo, o reality pro YouTube, onde a dinâmica acaba sendo um pouco mais diferente. É muito diferente a perspectiva que eu como participante tenho de quem é planta, porque pra mim é planta quem não conversa no grupo. Quem não conversa no grupo, pra mim é planta. Pro ADM, não necessariamente é planta quem não conversa no grupo. Pro ADM é planta quem não entrega os vídeos, não faz as provas, quem não tá ali participando dos eventos que tem dentro da competição. Pro ADM, esse é o tipo de planta. Porque pro ADM não adianta ter o participante que tá lá no grupo principal falando, mas chega na hora da prova, não tá. Chega na hora de enviar um vídeo, não tá. Chega na hora de fazer uma dinâmica pro plantão Nova Era, não tá. Então, esse é bem diferente. E talvez pro público que esteja assistindo, você que tá assistindo, talvez pra você a planta seja outra situação. Porque a tua perspectiva como telespectador é muito diferente da minha como ADM e de todos eles como participante. Talvez pra você vai ser planta quem não traçar um perfil do início ao fim, que for tendo seus altos e baixos, que foi contando de fato alguma história. E eu falo pra vocês que desde a primeira temporada muitos participantes pecaram muito na construção dessa história. Eu acho muito interessante você dentro do reality, principalmente esse que a gente tá trazendo pro YouTube, você ter a oportunidade de construir a tua história, de você conseguir, junto com o público, você conseguir construir o teu personagem, você mesmo. Eu falo personagem porque a gente tá dentro dessa história, mas é você mesmo, do começo até o momento de você sair. E principalmente quando você sai e o público gostou tanto da forma como você desempenhou o teu papel, que o público vai ficar triste. O público vai falar, poxa, não merecia ter saído agora, merecia ter saído mais pra frente. Principalmente quando você consegue. Um exemplo muito bacana disso foi o Matt na primeira temporada. Eu acho que de uma forma muito inocente e de uma forma muito orgânica, ele acabou construindo uma relação com o público que talvez nem ele imaginou, talvez nem eu tenha imaginado que isso iria construir. Mas a treta dele com o Lucas girou tanto de uma forma e a desistência dele pegou todo mundo de surpresa que as pessoas que estavam assistindo falaram, nossa, mas sentiram falta. Falaram que ele poderia ser o grande campeão da primeira temporada.
temporada. Não tirando o mérito do Diogo de forma nenhuma, até porque Diogo foi um excelente participante do início ao fim e de uma forma incrível conseguiu construir também uma narrativa muito interessante desde o primeiro episódio até o último. Mas eu falo sobre isso, quando você consegue criar uma narrativa interessante pra gente, é como se fosse uma série de televisão. Sabe aquele personagem que acaba cativando a gente porque a narrativa dele é muito interessante, do início ao fim? E sabe quando aquele personagem que a gente gosta muito acaba morrendo na metade da série e a gente fala, não vou mais assistir, não merecia morrer, injusto. É como se fosse aqui a narrativa desse personagem, quando o personagem consegue te cativar de alguma forma ou de outra. E eu sinto que eles estão tão amarrados em reality virtual que eles não conseguiram, a grande maioria eu falo, tá? Não são todos, não conseguiram construir uma narrativa interessante pro desenvolvimento do jogo. Mas eu, como ADM, não posso pegar a pessoa pela mão e ir lá dizer, você vai fazer isso. Eu não vou criar um roteiro pra ninguém. Cada um tá livre pra criar a narrativa que quer. Agora, se você vai conseguir desenvolver bem ou não, aí isso já é uma responsabilidade tua. Então significa que a pessoa tem que criar um personagem? Não, porque por mais que a pessoa crie um personagem e consiga criar uma narrativa, a gente que tá assistindo vai acabar pegando. A gente vai acabar descobrindo. Porque ninguém consegue manter um personagem. Porque a gente vai acabar pegando em um depoimento, em alguma fala, em algum momento do jogo, a gente vai acabar pegando a pessoa sendo ela mesma. E aí vai acabar virando o jogo pra pessoa e não vai acabar virando de uma forma positiva. Então não é nem criar personagem, mas é você mesmo, com você mesmo, da forma como você é, construir essa narrativa de uma forma inteligente e orgânica, independentemente se você vai ser o campeão, se você vai chegar na final ou se você vai ser eliminado na metade da competição. Bom, a gente começa falando sobre a desistência, ou melhor, a desclassificação do Michel. Eu mandei esse texto lá tanto via transmissão quanto no grupo principal e mandei também, aparece essa informação, essa mensagem lá no episódio de número 2. Eu vou ler pra vocês, tá? A proposta e a dinâmica do Nova Era é de fato a participação do elenco. A dinâmica do game não tem espaço para plantas. E as plantas que eu digo não são os participantes que não falam no grupo ou que mal conversam com as pessoas. E sim, quem não entrega os vídeos e as tarefas que são solicitadas. Não existe espaço para esse tipo de pessoa dentro da competição. É com base nessa informação, eu agradeço a inscrição do Michel, mas a participação pífia dele nessa competição não é bem-vinda, pela falta de entrega das atividades. Tentei algumas vezes contato com ele, pedindo a entrega dos vídeos, dei prazo e não obtive resposta alguma por parte dele. Michel desclassificado da competição e ele acabou aí deixando o jogo sendo removido. Vamos ver aqui o que a Dani falou logo na sequência. Só uma risadinha, né? Matheus colocou, Michel não fazendo o mínimo em reality, nada novo sobre o sol. Até avisei o ADM quando ele foi divulgado. Vamos ver o que o Matheus falou aqui. Vamos ver se foi referente à situação ou foi alguma outra coisa contrária. Depois eu recebo ainda a alfinetada que o jogo social é importante. Mas que tipo de jogo social eu vou ter? Se ninguém responde a porra de nada aqui, eu vou seguir então sendo só bom de prova. Se eu sair, foda-se também. Ele botou embaixo, só assunto chato, vácuo e brigas forçadas. Não tem como ter jogo social mesmo. O Breno respondeu o áudio dele com uma figurinha. A Sara depois comentou que eu botei como eita. Matheus respondeu a figurinha. Thiago Medeiros comentou nada novo sobre a desclassificação do Michel. E o Renison colocou, a Michel faz isso em todo game. Eu morro. Então é isso, só para vocês verem algumas das reações que o nosso elenco teve. Você teve a oportunidade também de ouvir o depoimento de cada um deles lá no episódio de número 2. Caso você não tenha assistido, por favor assista primeiro o episódio 2 para depois assistir o bastidor, para você poder ter uma visão mais ampla do jogo. E também teve o depoimento do nosso elenco lá, que foi mostrado para vocês, né? A maioria passou assim, despercebido a presença do Michel, né? É uma pena, é uma vaga, é alguém que poderia estar ali se esforçando e competindo, mas é como eu sempre falo, gente, só para encerrar o assunto, para não ser muito repetitivo. E olha que eu sou uma pessoa muito repetitiva, né? Resistências vão ter em todo o reality, isso acontece, infelizmente. A gente entende que nem todo mundo se entrega a 100%,
Não significa que só porque você tá ali entregue 100% que o coleguinha do lado vai estar também. É um jogo virtual que as pessoas desistem o tempo inteiro. E é isso. Eu acho que você tem que fazer valer essa oportunidade. Acho que se você sabe que não vai dar conta, eu acho melhor você nem entrar, você nem participar. É óbvio que eu não julgo tanto, porque eu também já desisti de outros realities. Mas eu sei o quanto é ruim. Eu sei o quanto a DM espera que você se esforce. Óbvio, depende muito da situação, né? Da situação que de fato faça você desistir do reality. Mas é ruim. Independentemente da explicação que você vai dar, o ADM vai ficar chateado, porque é um planejamento. É uma pessoa ali se dedicando. Não importa se foi 15 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas criando prova, criando regra, digitando texto. Independentemente do tempo, foi o tempo que a pessoa perdeu em função daquilo. Como eu já falei, é óbvio que na verdade a visão que eu tenho, eu não perco meu tempo, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E se é uma coisa que eu gosto de fazer, se me dá prazer em fazer, então não é uma perca de tempo. É uma coisa que eu estou ganhando tempo, porque é uma coisa que eu faço que eu gosto. Imagina se todo mundo tivesse a grande oportunidade de fazer o que gosta. Isso é maravilhoso, né? O jogo que segue, não é mesmo? Afinal de contas tem. Mas, por enquanto, né? A gente sabe que o Artson saiu. Então, tirando o Artson, Michel e Brandon, a gente tem 15 outros participantes ali sedentos pelo título e vão fazer de tudo para conseguir vencer. Eu acho que são para essas pessoas que a gente tem que fazer o game, não é mesmo? Bom, depois logo na sequência eu trouxe para eles o resultado da prova do Horus. Esse resultado foi muito surpreendente. O Tom acabou vencendo, ganhou muito bem, ganhou com 57 pontos. Vamos dizer que, na verdade, a grande maioria deles poderia ter chutado, porque a prova era de verdadeiro ou falso. Então, poderia ser um pouco mais fácil nesse sentido. Mas o Tom acabou ganhando a prova. Fiquei muito feliz porque ele tenha ganhado. Deu uma boa movimentada na competição, né? Foi uma prova muito tranquila nesse sentido. Teve pouca movimentação no grupo principal durante a prova. Foi uma prova bem mais tranquila. Só teve alguns questionamentos, principalmente em questão das perguntas que foram feitas, né? E a prova era uma pergunta sobre American Horror Story. Quando você fala é uma perguntas sobre American Horror Story, e eu acredito que envolva tudo. Eu acredito que fica muito óbvio pra mim. Como eu falo, né, gente? É questão de interpretação. Às vezes o que eu consigo interpretar, talvez você não consiga. E tá tudo bem. Mas quando eu vou fazer perguntas relacionadas a American Horror Story, eu consigo entender, Douglas, consigo interpretar que ele vai me perguntar curiosidades, personagens, história, temporada, tudo que abrange a história. É a mesma coisa que eu falar pra você que a próxima prova é sobre conhecimentos gerais sobre o Brasil. Quando eu falo para você conhecimentos gerais sobre o Brasil, engloba tudo. Engloba religião, política, geografia, as celebridades, tudo, engloba tudo. Quando eu falo para você que a próxima prova é perguntas de conhecimento geral sobre o Brasil, engloba tudo isso, é tudo. E a mesma coisa quando eu falo que são perguntas relacionadas a uma série. Envolve tudo, curiosidades, personagens, como eu falei. E talvez a grande dúvida tenha sido essa, mas tirando essa parte, foi uma prova muito tranquila. Mas foi uma prova também que 4 pessoas zeraram, né? Artson, Gustavo, Thiago Medeiros e Matheus. O Matheus, ele já vem numa frequência de não conseguir se entregar 100% ao jogo. O Thiago Medeiros e o Gustavo, eu até comentei isso no episódio 2 mesmo. Eu até tinha comentado que os dois me deixa muito triste os dois terem zerado nessa prova, até porque se for levado em consideração que os dois estão recebendo uma segunda oportunidade, você pensa, bom, não foi ruim, mas não foi bem na primeira, porque se tivesse sido bem, não estaria aqui. Já estaria por uma próxima temporada de All Stars. Ou melhor, para a próxima temporada de All Stars. Porque a gente não teve nenhuma ainda. Mas conforme a regra, só para que você possa entender, a regra funciona da seguinte forma. Na primeira e na segunda temporada, a gente teve 16 participantes. Então a gente tem
a metade é top 8, top 7, top 6, 5, 4, 3 e 2. Esses participantes estão aptos para serem convidados e voltarem no All Stars. Claro que podem não aceitar voltar, mas isso já é uma outra situação. Mas eu falo que pelo menos essas pessoas que estão do top 8 para baixo, essas pessoas já estão aptos a serem convidados para voltar no All Stars. Se você não sabe o que é All Stars nada mais é do que a volta dos participantes que tiveram um bom resultado na sua edição normal, na sua edição regular, mas não ganharam, mas vão voltar para duelar e disputar novamente o título de Nova Era. Quem ficou do top 9 para cima, ou seja, do top 9 até o top 16, essas pessoas não voltam no All Stars, até porque infelizmente na temporada na qual participaram não tiveram um bom desempenho, por N motivos, mas não tiveram. Mas essas pessoas vão ter a oportunidade de voltar em uma temporada regular, como está acontecendo agora na terceira temporada do Nova Era. A gente tem Matt, Jefferson e Tom, que participaram da primeira temporada, não ficaram entre o top 8 e foram convidados para voltar nessa temporada. E também a mesma coisa está acontecendo com o Thiago Medeiros e o Gustavo. Eles participaram da segunda temporada, também não ficaram dentro do top 8 e receberam um convite para poder voltar. Quando você recebe o convite, na minha cabeça, mais uma vez, a minha interpretação que eu tenho, não que significa que seja a interpretação, mas eu acredito que é o óbvio, né? Você pensa, bom, ele já me selecionou uma vez, já me deu a oportunidade uma vez. Eu, infelizmente, não fui bem, por N motivos. Agora o cara está me dando uma segunda oportunidade. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é me esforçar. Tudo bem eu ser eliminado, porque pode ser que aconteça, afinal de contas, somente um ganha. Mas pelo menos eu vou me esforçar um pouco para mostrar para ele que fala, ó, eu não ganhei, mas eu me esforcei. Espero que você tenha visto, para que numa próxima temporada você me convide de novo. E isso não aconteceu do Gustavo e do Thiago, sabe? Eu acho que ter zerado nessa prova frustra muito. Fico muito feliz que o Tom, que tá voltando, ganhou a prova. Fico muito feliz que o Matt, que voltou, tá indo muito bem. O Jefferson também tá indo muito bem, tá se esforçando muito. Eu só não consigo ver esse esforço tanto da parte do Thiago e do Gustavo. O que eu sinto é que parece que para eles tanto faz como tanto fez, sabe? Não faz muita diferença. Ah, se eu perder tá tudo bem. Ah, o que tem? Sabe? Não que não seja, mas às vezes é importante você dar um pouquinho de importância para a situação, sabe? Até porque se você tá ali de novo pela segunda vez, é sinal que alguma coisa fez você aceitar o convite para voltar. E o que te fez voltar? Sabe? Pelo menos tu espera que ele se esforce. O Thiago, ele alegou que ele já estava com um convite para assistir ao filme do Batman que estreou, já estava tudo organizado e ele não podia faltar. Já Gustavo, enfim, já faltou. O Gustavo, ele tem essa perca de memória muito rápida. Ele não lembra muito fácil das coisas. Ou melhor, ele esquece muito rápido das coisas. Ele sempre pergunta, ele sempre vai no grupo principal perguntar. E aí a DM já não mandou o cronograma? O cronograma tá no grupo dele, tá no grupo principal. O cronograma tá fixado na descrição do grupo principal. O cronograma tá no privado dele, que eu envio via TM. Mas ele vai lá no grupo principal perguntar se o ADM não enviou o cronograma, sendo que o ADM enviou o cronograma para ele. E é isso que acontece, sabe? Essas faltas, esses lapsos de memória do Gustavo também. Mas é isso, eles deram muita sorte que a gente teve a saída do Michel e a desistência do Artson. Isso faz com que eles acabam não caindo nessa órbita. Ou se caíssem, estariam livres. Então isso faz muito bem para eles. E vamos torcer que eles consigam se recuperar ali no terceiro episódio e em diante para ver, né? Pode ser que isso não aconteça. E eles estavam conversando sobre coisas extremamente aleatórias no grupo, quando de repente o Artson acabou desistindo da competição. Sobre a desistência do Artson, ele alegou que ele ia focar no basquete e que ele não ia ter tempo para conciliar entre o reality e o basquete. Que agora ele iria começar a jogar sério, algo do tipo assim. Bom, é complicado, né, meu povo? Mas enfim, eu acho que se entende também. Eu acho que não tem como a gente ficar sempre tocando na mesma tecla. Eu acho que quando você fala em desistência, a gente já falou como que a gente se sente em relação a isso, como isso é frustrante e ruim pro reality, mas ele também veio a desistir. E é uma coisa que eu vou dizer pra vocês, que a desistência dele acaba surpreendendo um pouco mais
Até porque ele acabou sendo indicação do Matt. Continua na competição, que é amigo dele, que talvez seja a pessoa mais próxima dele ali, até porque os dois trabalham juntos, os dois se conhecem pessoalmente. E eu achei que ele não iria desistir, porque ele estava ali com o Matt, os dois estavam jogando juntos, de certa forma, estavam se protegendo. Então não fazia muito sentido a desistência dele, né? A gente vai ver agora o depoimento do nosso elenco em relação à desistência do Adson, que a gente não viu no episódio, então a gente vai ver agora. E logo na sequência, depois que a gente vê o depoimento, eu volto pra gente poder conversar, pra gente poder trocar uma ideia, tá bom? Então vamos ver como é que foi a análise que o nosso elenco fez em relação à saída, à desistência do Adson. Mais uma desistência. Onde vamos parar, não é mesmo? Onde é que vamos parar? Mais um desistiu, que foi o Aterson. Eu já esperava, porque ele não estava aparecendo muito. Eu quase não lembrava da existência dele. Ou ele ia desistir agora, ou ele ia ser o primeiro eliminado. Olha, eu falei isso, falo lá de novo. Eu sou contra esse negócio de desistência. Eu esperaria ser eliminado, porque vai atrapalhar todo o cronograma do ADM. Tudo, atrapalha tudo. Então eu acho isso meio... não é legal. Eu pensei que ele ia ficar até o final do jogo. Era da mesma equipe que eu, quando eu tinha equipe. Participava das provas, era bem dinâmico, mas eu não esperava essa desistência dele. Mas fazer o que, né? Já teve outras desistências. Espero que ninguém mais desista. Vamos pro jogo. Oi, amores. Bora falar sobre o Adson, né? Do saído do reality, né, gente? Ele saiu, desistiu, né? Não sei os motivos, também não conheço ele. Eu acho que ele não agregou tanto no reality, né? Porque não vi ele jogando muito, não vi ele conversando muito quando eu estava presente, então não tem que comentar sobre muito ele, né? Mas quando alguém entra, tem que dar o seu máximo, né? E ele não fez isso. É isso, e continuar o jogo. Sorte pra ele. Bom, eu vou falar a mesma coisa que eu falei da eliminação do Michael e da desistência do Brandon. Porque ele até falava no grupo, mandava algumas mensagens. Mas não teve nenhum afinidade do PV com ele, não mandei nenhuma mensagem, não troquei mensagem. Ele não participava das provas, não mandava os vídeos, nem das dinâmicas. Então, desistiu. E também fiquei sabendo que os horários dele não batia com os das provas e das coisas que aconteciam no reality. Então, a desistência dele, pra mim, não fez muita diferença. Sobre a desistência do Adson, eu fiquei triste, porque eu gostava dele, ele parece ser muito gente boa, e além de ter voz de hétero, né, então eu sou a caipira da roça. Na hora de uma caipira ganhar esse reality maravilhoso, né? Gente, não me julguem, meu jeitinho de ser, tá tudo bom, tá tudo certo, e a gente vai levando, né? Beijo, aqui nós é da roça, voz no rio. Bom, o Aterson era a pessoa mais próxima de mim no game, até porque ele mora aqui perto de mim, ele trabalha comigo, a gente conversa junto, foi eu que chamei ele pro game, e infelizmente ele começou a fazer treino de basquete, que ele já fazia, ele jogava basquete, aliás, né? Aí ele começou a fazer o treino dele, e por isso ele teve que desistir, porque o treino batia justamente no horário. E eu acho que eu comecei muito mal, porque as duas pessoas que eu tava gostando, assim, no game, que eu achei que eu ia criar uma aliança forte, que era o Brandon e o Art, acabou não dando certo, e agora eu tô praticamente sozinho não, né? Porque eu tenho muitos amigos ainda, mas eram pessoas que eu tinha certeza que eu podia confiar, entendeu? E é isso. E bola pra frente, um a menos, que saiam mais e eu consigo chegar mais longe no jogo, é isso. A respeito da desistência do Aterson, bom, eu acho muito triste, né, desistência no game, porque ele muda todo o jogo por conta de uma desistência, então eu acho muito ruim, mas as pessoas sabem o que fazem, né, e a gente vai continuando ali, mas ruim que o game, tipo, não tem a mesma rotatividade que deveria ter, né. Valeu, Aterson. Mais um participante desistiu, dessa vez foi o Aterson, alguma coisa assim o nome dele. Mas é isso, né? A pessoa entra no jogo, não sei o que aconteceu, não sei o motivo dele ter desistido, né? Mas ele tomou essa decisão que era melhor pra ele. Desejo boa sorte a ele, né? E vamos lá, né? O jogo continua. Por mais que tenha acontecido desistências, mas o jogo não para. E a gente tem que vencer. Hashtag Tintiago. Salve, salve família! Então, sobre a desistência do Aterson, acho que é isso aí o nome desse moleque aí, não sei não. Não vai ser diferente, é até difícil comentar sobre alguém que desiste de um jogo, entende? Sem uma justificativa plausível, porque ele utilizou uma justificativa que as provas estavam batendo
mantendo com o seu treino. Provas essas que já foram passadas mesmo antes dele ser selecionado. Então ele entrou sabendo que as provas eram naquele horário e provavelmente ele já fazia o treino. Se ele entrou no treino depois, então ele também foi irresponsável, porque ele já sabia que tinha uma prova naquele horário, então ele não podia simplesmente entrar naquele treino, teria que procurar outro horário pra fazer as coisas. Então foi irresponsabilidade de todas as partes, né? Eu acho que é uma das pessoas também que a gente não tem nem o que comentar, né? Apesar dele ser um jogador, uma pessoa bacana no jogo, né? Conversava, eu acho que não tinha atrito com ninguém, mas ele foi irresponsável nessa questão, que eu acho que ele deveria ter analisado bem as questões do horário, né? Que foi passado antes de ser selecionado, antes de entrar, pra depois, tipo, com 2 semanas ou 2 semanas por aí mais ou menos, ele ter desistido do jogo, entendeu? Usando uma justificativa bosta. Eu acho que essa justificativa dele foi uma justificativa apenas para desistir do jogo, porque ele já estava cansado de fazer o jogo, ou então já estava achando que ia ser um perdedor lá na frente e que não precisava tentar. Pra mim é uma pessoa fraca. É bem chato, né? Mais uma desistência no game. E ele falou que ia desistir porque os horários estavam batendo com o horário do treino que ele tem. Só que o mais engraçado é que o Douglas falou bem antes do game começar, né? Os horários. Ele estava ciente de que poderia ser no mesmo horário e não falou nada e nem desistiu. Poderia desistir antes de entrar porque aí não atrapalhava nada. Mas ele preferiu entrar, fazer tudo e depois no meio sair. No meio assim do nada. É bem chato isso porque o Douglas avisou antes. Então de fato a gente não tem como entender o ser humano, assim como o Douglas falou. E é muito ruim porque atrapalha, né? Todo o planejamento do ADM. Ele falou que bem antes tudo, informou tudo, não foi nada de última hora. E é uma falta de respeito, é uma falta de responsabilidade, mas também não vai fazer diferença no game, porque tava só no começo e eu não era próximo dele, sinto que ele poderia me atacar a qualquer momento, então é uma pessoa a menos, realmente. Então, meu povo, sobre a desistência do Adson, véi, eu tô triste até agora, porque ele era uma pessoa que trazia, assim, uma vibe muito boa pro jogo, muito boa pra mim, muita gente boa, e fiquei muito triste com a desistência dele, mas alguma coisa deve ter acontecido e a gente super entende, né? Então é isso. Sobre a desistência do Atirson, eu acho que ele não ia agregar muita coisa no jogo não, sendo sincero. Sem contar que foi ele que me eliminou da primeira prova, onde fiquei no top 5. E é isso. Eu não esperava, mas uma pessoa que se compromete a participar de um reality, sabendo dos horários, deveria ter visto antes de entrar que não daria para ele participar das provas, porque foi alertado antes do horário e impediu que outra pessoa que realmente pudesse participar entrasse, entendeu? Mas é sobre isso e tá tudo bem. A minha opinião sobre a desistência do Atkinson é que tanto faz como tanto fez. Nunca conversei, é indiferente pra mim no jogo. É um a menos, né? Isso é bom pelo menos. Bom, a gente descobriu de uma forma no depoimento do Douglas que ele e o Atkinson já tinham trocado nudes no privado. Ah, meu filho, eu adoro fazer sacanagem. Se você quiser experimentar. Que interessante, não é mesmo? Porque teve lá no primeiro episódio, o Douglas tinha ficado chateado com alguém que tinha tirado o coração dele e que ele achou que já tinha até uma afinidade um pouco mais com a pessoa, porque os dois já tinham conversado um pouco mais no privado. Depois, lá no depoimento do Douglas, ele acabou citando o Artson e meio que já deixou meio que claro que talvez tenha sido de fato o Artson, mas aqui ele entrega, se alguém tava na dúvida, ele deixou muito claro nesse depoimento que ele trocou nudes junto com o Artson. Então o Artson, ele tava fazendo uma jogada, ele tava jogando, ele tava sendo jogador, né? E é legal o depoimento do Douglas, assim, no decorrer dos episódios, que ele falou assim que ele acreditou que ele e o Artson estavam trocando uma energia porque trocaram nudes. Assim, se tinha sido o Atirson, acho que é esse o nome dele, por ele ter me tirado da prova, eu não gostei nada, porque ele me mostrou o pau dele no PV, eu pensei que tínhamos uma ligação. Bem escorpiano, né? Bem escorpiano, que você pega rápido, que só trocou nudes com a pessoa, acho que já tem uma conexão mega, que o universo já conectou essas duas pessoas. Mas Artson desistiu. E é isso. Eu acho que eu concordo muito com o que o Anderson também disse ali. Falou que ele sabia que ia jogar basquete, então poderia não ter entrado no reality. Eu não sei. Eu fico muito na dúvida se de fato foi isso, sabe? Talvez alguma coisa aconteceu em off que ele fizesse com que ele desistisse da competição. Porque foi algo assim muito, sabe? Muito rápido, assim. Enfim. Mas é isso. Agradeço muito a participação dele. Adoraria ver mais ele na competição, porque ele pareceu ser um participante extremamente
extremamente ativo. Ele, nos depoimentos e nos vídeos na qual a gente teve a oportunidade de assistir, ele sempre foi muito enfático, ele sempre deu a opinião dele, a visão dele de jogo, nunca se importou muito em não falar as coisas, sempre falou com muita propriedade e com muita transparência. Eu acho que seria um participante interessante para o desenvolvimento do jogo, até porque seria interessante ver esse confronto dele e ver como que ele iria desenvolver o jogo dele, principalmente com essa amizade do lado do Matt, e mesmo sabendo que o Matt é um forte concorrente, então como ele agiria em relação a isso. Seria interessante ver a narrativa que seria construída em torno do Wattson. Acho uma perca pro reality, acho que ele, entre os desistentes, acho que é a maior perca, eu acho que ele adoraria que ele continuasse na competição. Enfim, e boa sorte pra ele, muito obrigado pela participação. A gente também viu lá no final do episódio 2, a gente também viu o nosso elenco falando sobre os ranços, né? É muito legal a gente ver como que tá essa distribuição de ranços do nosso elenco. Principalmente, uma coisa que me incomodou muito, não sei se vocês perceberam isso, mas eu acho que eu deixei bem claro, né, bem transparente no segundo episódio. Talvez eu até entenda a votação do Douglas, porque foi no voto dele de ranço da semana que ele citou o Wattson. Falou do nude, falou que trocou nude com o Wattson, falou que acreditou que os dois estavam tendo uma ligação. Enfim, talvez não tenha sido com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. Até dá pra entender. Agora o Breno, me incomodou muito o Breno ter citado o Wattson. Muito. Sabe? Principalmente com a justificativa. Ele, sabe? Tipo, não faz muito sentido. Eu acho que o Breno, ele é aquele tipo de jogador que me interessa muito assistir, mas ao mesmo tempo me dá muito ranço de assistir. O que eu sinto às vezes é que ele tenta fugir um pouco das responsabilidades. E quando ele tem que ser responsável, ele meio que tenta sair um pouco pela tangente. Isso me incomoda muito, esse perfil, sabe? Esse perfil meio homem elástico do Quarteto Fantástico, sabe? Ele sempre tenta se sair de um jeito que o negócio não pese tanto pra ele. E eu acho que como jogador, em alguns posicionamentos, você tem que bater no peito e assumir um pouco a responsabilidade do jogo. E eu acho que muitas das vezes falta um pouco isso pra ele, sabe? É muito óbvio que deve ter ranço de alguém ali. É muito óbvio. Mas ele acabou optando por votar no Wattson e dando a justificativa aí porque ele desistiu e não me disse. Sabe, não faz muito sentido, sabe? Meio que utilizou disso pra meio que sair pela tangente, e caso fosse revelado, porque eles não sabem quando vai ser revelado só no YouTube ou quando vai ser revelado pro público. Eu poderia ter mandado o vídeo no grupo pra causar, entendeu? E eu meio que ele talvez não sabia disso, e ele meio que tentou de alguma forma, bom, se vazar o meu vídeo, se ele falar em quem eu votei, o Wattson não tá mais aqui. E eu posso dizer que foi só porque ele desistiu. Tipo assim, entendeu? Faltou um pouco, sabe? Faltou um pouco mais de entrega, eu acho. Pra mim, a visão que eu tenho que faltou um pouco mais de falar, tô com ranço de tal pessoa e é por causa disso, sabe? Faltou, eu acho que um pouco mais desse comprometimento da parte dele. E esse é o perfil dele, porque se a gente for analisar todos os outros realities meus que ele já participou, a gente percebe que sempre quando ele pode, eles tentam sair pela tangente, a menos que de fato a pessoa cite o nome dele e compre a briga dele. Aí ele vai e ele escancara mesmo, ele pega, e ele é aquele tipo de pessoa que fala que é bem assim, ele dá um boi pra não sair de uma briga e dá uma boiada pra não sair. Esse é o Breno. Quando alguém compra a briga com ele e ele vai mesmo, chega com os dois pés. Mas se ninguém fez nada com ele e é ele que tá com o ranço da pessoa, ele tenta sair pela tangente para não precisar se comprometer tanto como jogador. E eu acho que pode se comprometer aqui, porque como eu já disse, o jogo, o que define o eliminado é sorte, então você pode jogar. Me incomodou? Me incomodou. Talvez você não tenha incomodado, mas eu, por já conhecer, me incomodou. Eu queria que ele tivesse citado alguém que tá na competição ainda, que muito provavelmente já deve ter criado um ranço nele. Ainda mais Breno, que é chato pra caramba. Me incomodou, Breno. Me incomodou, viu? Tô aqui, ó, olhando no teu olho, tô falando. Você deveria ter citado alguém que tava dentro do jogo. Você usou de uma artimanha pra não escancarar que tem o ranço da semana. Eu sei que tem ranço, ou pelo menos eu sei que vai se criar. Eu tô dando um spoiler aqui pra vocês do futuro. Talvez eu esteja dando um spoiler pra vocês aqui do futuro. Bom, pra mim, essa semana eu sempre vou falar pra vocês, pra mim, nesse episódio, quem conseguiu se destacar de uma forma muito positiva foi Tom, vencedor da rodada. Ele que teve muitas tretas na rodada passada, que tretou com o Matt, tretou com o Renison, então ele ter vencido foi maravilhoso pra ele. Nesse momento ele tá
por cima da carne seca, como se fala, né? Não sabemos em quanto tempo vai durar, mas é sempre bom a gente aproveitar esse momento que a gente tá por cima, porque quando o tombo vem, ele vem. Não sei se vai acontecer, a gente vai ter que assistir os próximos episódios para saber, mas por enquanto ele tá no topo da montanha e isso é maravilhoso para ele e parabéns. Também se destacou bastante Renison, como sempre, se dedicando bastante. Para mim, negativamente, eu sempre já acho que tá bem escancarado também. Para mim, negativamente, foi Gustavo e Thiago Medeiros. Para mim, foram os dois, assim, que me decepcionaram nesse episódio pela falta de comprometimento nessa prova. Outra pessoa também que, para mim, eu quero ver mais, sabe? É Matheus Gonçalves. Eu sinto que ele tem uma personalidade de entrega. Eu sinto que ele vai entregar, mas ele tá demorando, sabe? Ele parece um Fusca que demora. Sabe aquele Fusca velho que demora pra pegar? Que fica tossindo até pegar no tranco? Eu acho que é isso. Eu acho que tá faltando mais combustível pra ele e alguém dá um empurrão, sabe? Sabe quando o carro não anda e todo mundo vai lá empurrar até o carro pegar? Eu acho que ele é meio assim. Ele tá muito devagar nessa competição. Eu sinto que ele tem personalidade, ele tem perfil pra ser um jogador interessante pra gente, inclusive, que tá assistindo. Só que eu acho que ele ainda tá meio que perdido no jogo, sabe? E outra coisa também, ele justificar a falta de participação dele no jogo em cima de um único participante. Amado, que tipo de poder é esse que tu dá pra alguém que tu nunca viu na vida, que tu não conhece? Agora, essa pessoa consegue ter o dom de fazer você fugir do game, mas misericórdia, poder é esse que o Anderson tem de fazer tu se afastar? Acho que também me incomodou essa justificativa dele, dizer, eu tô votando no Anderson, porque o Anderson, é por isso que eu não tô participando muito do game, por isso que eu nem participo, por isso que eu nem falo nada. Mas que poder você tá dando pro Anderson, hein, amado? Que poder você tá dando pra ele de dizer que, de se basear dizendo que você não tá ali por causa de Anderson. Meu Deus do céu, hein? Léo também teve seu momento de destaque nos seus depoimentos, né? Eu acho que a forma como ele introduz o discurso dele, o depoimento dele é maravilhoso. Eu vou falar isso sempre. Talvez eu quero ver mais. Eu acho que a Dani, eu quero ver mais Dani, eu quero ver mais Sarah, eu quero ver mais Douglas, eu quero ver mais de Rita, eu quero ver mais desses participantes, sabe? O que a gente consegue nesse segundo episódio perceber é como se fosse uma história. Eu já consigo ver os protagonistas, eu já consigo ver os coadjuvantes, mas eu ainda tô vendo uma figuração ainda. Talvez participantes que não conseguiram falar, opa, eu estou aqui e eu não sou um figurante, eu também não sou um coadjuvante, eu sou no mínimo uma participação mega especial que vou fazer o negócio acontecer. Anderson tá entregando, pelo menos pra mim, essa treta com o Matheus faz eu querer saber mais do que vai vir, o que vai acontecer daqui pra frente, do que eles vão me entregar mais. Então essa história pra mim ainda tá interessante. Eu quero ver mais o Tom, como que ele vai se sobressair em relação a Matt e a Renison, principalmente que Matt e Renison são dois participantes extremamente fortes, então eu acho que ele tá brigando com um cachorro grande, entendeu? Então, tipo, eu quero ver como que vai ser esse desdobramento todo. Eu quero ver como o Matheus vai conseguir crescer na competição, ele que não tá conseguindo muito bem. Jefferson também, porque Jefferson tá sempre em questão do Douglas, porque Douglas é o nosso participante mais sexual que a gente tem, né? Léo é o nosso participante mais engraçado e Douglas é o nosso participante mais sexual. Ele tá sempre mandando nude, sempre mandando figurinha. Eu sempre tenho que cuidar muito bem as telas de gravação, porque ele volta e meia tá sempre mandando uma figurinha pornográfica, tá sempre falando sobre isso. Não que eu também não goste, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa que eu também gosto, falo bastante, mas o Douglas, ele fala bastante também. Isso incomoda muito o Jefferson. Ele já mandou nude no grupo, ele tá sempre mandando figurinha, isso tá incomodando um pouco o Jefferson, e a gente vê como que vai ser o desdobramento disso também, como que vai ser daqui pra frente a relação dos dois. Eu acho que a gente tem muita coisa, eu acho que a gente tem uma história que a recém tá começando, a gente tem personagens extremamente interessantes. Seria ruim, por exemplo, se esses personagens que mais se destacaram ali, tanto positivamente quanto negativamente, porque você, a partir do momento que você aparece negativamente, você acaba construindo uma narrativa ali, né? Então, esses participantes / personagens, eles são interessantes pro jogo, porque a gente quer ver tanto quem positivamente vai continuar assim dessa forma, e tantos que foram citados negativamente, como que vai ser a evolução deles e como eles vão construir essa narrativa até o final. Então,
acaba se tornando interessante. Mas a gente percebe que teve gente que já conseguiu fazer desse pouco tempo acabar se destacando de uma forma pra gente, seja por treta, seja por menções positivas ou negativas, mas é interessante, a gente percebe que essas pessoas, esses participantes, estão sempre na pauta, e é isso que é interessante pra gente. Então é interessante que a gente consiga ver a evolução e a construção da narrativa desses participantes / personagens, e é isso que torna o jogo interessante pra gente. A gente vai ver como é que vai ser daqui pra frente. Eu acho que vai ser bem promissor, pelo menos eu tenho muitas expectativas em relação a isso nos próximos episódios, pra gente poder ver, e eu quero ver como que esses personagens vão acabar se cruzando e se vão continuar se odiando ou se amando, ou se vai ter uma grande mexida ali na história que vai acabar surpreendendo a gente, como um maravilhoso plot que a gente adora, né? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse momento, dessa conversa mais informal. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, que é muito importante, o comentário de vocês ajuda muito no engajamento. Um beijo, uma excelente terça-feira pra vocês, e quinta-feira a gente já tem o 3º episódio da 3ª temporada do Nova Era, e eu espero vocês lá às 8 horas da noite. Beijo.